Dando continuidade à gravação dos vídeos, né, que nesses últimos vídeos que foram gravados, a gente falava sobre as condições adversas, né? Que lá no começo falamos das condições adversas de luz, tempo, estrada e ruas, veículos, e hoje nós vamos falar da condição adversa de motorista, né? Porque não devemos esquecer que os elementos básicos da direção defensiva, alguns chamam de direção defensiva, mas eu gosto mais de falar da direção preventiva, né? Você prevê antes que as coisas aconteçam. A defensiva, talvez você vai se defender das situações na hora que você está envolvido, mas também não discordo daqueles que querem, né, considerar a direção defensiva ou simplesmente a direção defensiva. Eu acho que existe vários tipos de direção: a defensiva, a agressiva, né, e realmente a preventiva. Então são tantas coisas que o trânsito envolve a gente, que a gente não cabe aqui discutir todos os assuntos, senão a gente vai perder assim um foco um pouco dos nossos vídeos aqui, né, do nosso conteúdo, né? E nós sabemos que os elementos básicos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, né, habilidades e ações ou decisões, não é verdade? Então nós vamos falar sobre hoje as condições adversas do motorista, né? E sabemos que são várias as condições adversas que podem afetar o comportamento do motorista, como seja fadiga, embriaguez, sonolência, audições e visões perturbadas, mau estresse físico e generalizado. Dirigir cansado é sempre perigoso. Para evitar a fadiga, tome alguns cuidados. Primeiro, sempre que possível, evite dirigir nas horas de pico. Saia um pouco mais cedo, né? Evite as rotas com maior congestionamento, mesmo que precise andar um pouco mais. Se você estiver em áreas urbanas com congestionamentos, pode ser a causa, né, de grandes dores de cabeça. Já é ruim o suficiente não haver capacidade de vias para o crescente número de veículos que transitam por elas. E os motoristas rudes e agressivos tornam tudo ainda pior. Você quer evitar fazer parte do problema e contribuir com a segurança do trânsito? Utilizar transporte de massa, transporte urbano, ou bicicleta, ou caminhar, ou ainda usar boas técnicas de direção defensiva ou direção preventiva, são todas boas técnicas para evitar e contribuir com o congestionamento de trânsito. Parece óbvio, mas a maioria dos motoristas estão isolados em seus pequenos mundos, prestando pouca atenção, né, ao que ocorre, mesmo à distância de um ou dois veículos ao seu redor ou à sua frente, né? Segundo, usar roupas leves, o calor e agasalhos quando estiver fazendo frio, né? Nós não estamos no Paraná, né? Lá só o nosso amigo Fábio Quesada que diz como é que está o nosso querido Paraná, mas aqui no Nordeste é um pouco quente. Se o seu veículo tem ar-condicionado, utilize-o até alcançar uma temperatura agradável no interior do veículo. O calor ou o frio excessivo causam irritação e estresse, além de afetar os reflexos. Sentir frio em excesso ou calor em demasia pode não indicar uma boa patologia, ou seja, doenças específicas, né? Principalmente porque cada ser humano reage de forma própria. As mudanças do tempo, né? Evite o uso de roupas justas, pois elas atrapalham os movimentos necessários ao dirigir e dificulta a transpiração nas camadas mais internas
Os melhores tecidos são aqueles que estimulam a transpiração, como algodão e seda. Para os pés, sapatos leves ou tênis, que está na moda, né? E é mais confortável. Com essas dicas simples, o frio ou o calor não atrapalham a sua viagem. E caso você vá fazer uma viagem de curta ou longa distância, faça intervalos com frequência para esticar as pernas e fazer um bocejo. Alguns dizem que você já dá uma esfriada no cérebro para quem está dirigindo, né? É excelente, com certeza, né? Não se esqueça de alimentar-se adequadamente em percursos mais longos. Estão acostumados a ser um incômodo bem grave ou bem grande. A saída da maioria das pessoas para isso é a parada, né, rápida em lanchonetes, postos de gasolinas, restaurantes, à beira da estrada para comer uma comida rápida, o chamado fast food, né? Mas o ideal é que você leve consigo lanches e bebidas. Evite alimentos gordurosos ou pesados, já que você vai ficar muito tempo no carro e pode encontrar estradas com muitas curvas e buracos. Procure não consumir alimentos ou bebidas que causem enjoo ou náusea. Frutas, biscoitos e barra de cereais é uma ideia muito boa para que você possa ter uma alimentação mais balanceada, mais adequada, né? Além de saudável, são opções práticas e exceto pelas frutas, que deve ficar na geladeira, não perecível. Abuse da água. Se estiver muito quente, você precisará se hidratar com bastante frequência e, para isso, levar garrafas de água de casa é a melhor escolha. Eu, quando viajava, levava uma caixa de isopor com água, refrigerantes, algumas frutas e sucos naturais. Procure viajar durante o dia, pois a maior visibilidade ajuda a se prevenir melhor de buracos e obstáculos na pista e causa menos sonolência ao motorista. Se for viajar à noite, procure fazer paradas mais frequentes do que faria se estivesse à luz do sol. E o maior movimento de carro a seu favor para mantê-lo acordado e atento. Se sentir o cansaço bater mesmo, pare, descanse ou durma um pouco e só retorne à direção quando se sentir que está de fato renovado. Seu estado emocional é muito importante. Deve-se evitar dirigir se sentir que está irritado, preocupado ou ansioso. Quando estamos no volante, a atenção é fundamental para prevenir acidentes. Por isso, conduzir com sonolência converte-se num ato muito arriscado que pode trazer consigo consequências perigosas. O sono de qualidade implica em medidas simples que podem evitar os imprevistos nas estradas. É importante que as pessoas tenham, em média, um período de 7 a 8 horas de sono por dia, para que os prejuízos da previsão do sono não surjam em longo prazo. O sono também deve ser renovador. Para isso, a postura correta é fundamental ao dormir, né? O álcool realmente não é recomendável, né? A chamada Lei Seca foi promulgada em 2008 com o objetivo de reduzir os acidentes provocados por motoristas embriagados no Brasil, endurecendo as punições contra quem bebe antes de pegar o volante. O consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidente automobilístico no nosso país. Segundo a estatística da Polícia Rodoviária Federal, o Brasil ostenta
o triste título de detentor de um dos mais altos índices de morte no trânsito por habitantes, né? Na última década, o número de fatalidades subiu mais de 30%, apesar do artigo 165 da Lei número 11.705, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine independência, infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medidas administrativas, retenção do veículo e até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. As drogas no nosso país e no mundo inteiro literalmente é uma droga. A psicanálise ou psicanalista Augusto Cury é um cara que eu admiro bastante, gosto muito de ler os livros dele, né? Ele nos mostra que a indústria dos psicotrópicos será a indústria farmacêutica mais poderosa, né, do século XXI. Em um mundo em que reina a competição predatória, o individualismo e a paranoia de ser o número um, os transtornos ansiosos e o estresse batem às portas de qualquer um, mesmo dos saudáveis, no caos em que se encontra a qualidade de vida. Os medicamentos psicotrópicos surgem com um grande avaliador ou um aliviador das misérias psíquicas, embora não atuem nas causas e nem conduzam o ser humano a administrar seus pensamentos e a gerenciar suas emoções. Então, fica aí realmente, né, essa observação para você. Espero que você possa ler, né, ou assistir bastante os nossos vídeos e não esquecer de prestigiar, dar aquele likezinho, né? E você dar aquela contribuição que lá no começo eu pedia para que eu possa realmente ter condições de fazer vídeos com mais qualidade para você. Os vídeos são nossos, você pode compartilhar, você pode gravar, você pode fazer o que você quiser, o vídeo está aí para você, correto?